Muito boa noite, você que está aí do outro lado, você que está aí assistindo aí mais um Pela Fé Cash, hoje com o nosso diácono aqui, o Marcelo, homem de Deus, pessoa que o Senhor levantou como servo de Deus na casa dele. Que Deus possa abençoar a tua vida aí nesse podcast, que o Senhor possa falar contigo através da testemunha desse homem de Deus, em nome de Jesus. Muito boa noite, Marcelo. Boa noite, pastor. Tudo na paz? Tudo na paz. Graças a Deus. Marcelo, toda vez que eu começo o podcast, eu começo falando de como foi a nossa infância, né? E como foi a tua infância, assim, de quando pequeno, até vai contando para o pessoal aí, até chegar ao encontro do Senhor Jesus. Bom, a respeito da minha infância, eu poderia dizer que foi uma infância que acredito com a maioria das pessoas, né? Pais trabalhadores, né? Meu pai sempre trabalhando, né? Geralmente à noite. Né? Minha mãe trabalhava durante o dia, né? E eu naquela rotina de estudo, estudando, e aquela coisa, né? Uma família, assim, através dos meus pais que batalhava, então a gente nunca teve grandes luxos, né? Sim. Então, mas também nunca meu pai e minha mãe deixaram faltar nada para nós dentro de casa, né? Então, tinha o necessário, né? Sempre tivemos necessário, né? Então, nós não podemos se queixar, questão de roupa, alimentação, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca foi criado com luxo, assim, né? Porque a condição, assim, dava para dizer que a condição financeira nossa era para ter uma vida, assim, bem básica, Sim. né? Mas... E a respeito, assim, também tivemos sempre esses valores de educação, né? Sim. Então, essa questão, assim, de respeito, respeitar os outros, fazer aquilo que é correto, né? Então, sempre tive esse exemplo, assim, principalmente da parte do meu pai em casa, Sim. né? Então, eu sempre admirei essa questão, assim, do meu respeito, pai, né? Porque ele sempre se posicionava em questão de fazer o certo. Eu nunca via ele tomar uma posição com relação às coisas de rotina. Sim. Quanto a alguma questão com relação ao trabalho dele, né, pela história que ele me contava, ele sempre se posicionou em fazer aquilo que era correto, né? Sim. Então, nesse ponto aí, eu agradeço a Deus, assim, por ter pai e mãe, tá sempre instruindo num caminho a fazer as coisas corretas, né? E trabalhou quando pequeno? Já começou a trabalhar quando novo, em seguida, ou não? Ou foi uma infância ali que teve o teu tempo de jogar bola, de brincar na rua, com os teus amigos? Trabalhou cedo ou tu começou? Teve um pouco dos dois. É? Teve. Tanto essa parte, assim, eu peguei uma infância, essa infância, assim, de brincar, jogar bola, não era uma infância, assim, como nos dias de hoje, a gente vê Sim. muito, né, nessa questão eletrônica, videogame, celular. Sim. Na minha época já não era, já era mais difícil. Bola, mais na rua, né? Já era mais bola, brincadeira na Sim. rua, né? E eu também tive alguns anos também na minha infância que eu vendia picolé na rua. Ah. Então teve alguns anos que nas férias do colégio eu vendia picolé, sim, né? Então também ali já foi um aprendizado desde novo também, claro, a dar valor às coisas também, né? E aí tu, com quantos anos já começou a trabalhar mesmo, assim, numa empresa? O tempo que tu trabalhou ali começou? Teu primeiro emprego, no caso. Eu me lembro, assim, que foi por volta dos 18 anos, assim, sabe? Eu até comecei a fazer um curso técnico ali com 15 anos, mas na época a gente não conseguiu empresa, sim, ali, como a gente diz, para patrocinar, sim, que nem como jovem aprendiz, né? Hoje tem, né, o jovem aprendiz. Né? Até na época lá a escola batalhou uma empresa, sim, mas ela já foi conseguir uma empresa para mim, eu já estava com 17 anos,
e ela não solicitava que eu fosse trabalhar. Sim. Né? Então, eu, por minha conta ali, entre 17 e 18 anos, que eu arrumei um serviço na época, assim, né, na área de elétrica, assim, para poder já desenvolver aquela área que eu estava estudando, né? Sim. Então, eu trabalhei naquela área ali, não tinha carteira, né? Mas eu trabalhei 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, né? Antes de ingressar na área militar, daí, né? Aí, aí tu serviu no quartel? Isso, e teve aquela fase dos 18, 19 anos, né? E aí tu só passou por isso, mas não continuou, no quartel não continuou. Fiquei um tempo lá, fiquei mais. O cliente chama de enganjar, né? Então eu fiquei 4 anos lá. Bah. Eu fiquei 4 anos, né? Então, também não foi só questão militares, mas naquele tempo eu também aproveitei para fazer cursos, sabe? Então eu adquiri várias coisas naquele tempo que eu estava lá, né? No quartel. Até porque eu sabia que aquele tempo não era definitivo, né? E aí, quanto tempo tu ficou? Tu falou 4 anos? 4 anos. E aí, tu não quis seguir ou não deu? Como é que era? Eu como não servi, né? É que nessa questão da vida militar, para tu seguir carreira, tem que ser uma questão mais de concurso, entendeu? Tá. Então, na época, assim, eu até fiz provas para o concurso militar, né? Não consegui ficar ali entre os melhores classificados para fazer o curso, né? Mas é uma questão, assim, de concurso nacional. Tá. Então, às vezes, muitas pessoas pensam que tu vai lá, vai enganjar e tu vai seguir carreira, mas não é. Para tu seguir carreira, é uma questão de... uns processos lá dentro. Exatamente, tu tem que se informar como é que funciona o processo de concurso militar. E é esses concursos, e depois tu tendo todo um tempo de fazer esse curso preparatório, que tu vai poder ser aprovado para desenvolver uma vida de carreira, né? E aí tu saiu do quartel, pegou o teu trabalho, e aí tocou a tua vida normal. E aí, isso. Que tempo tu conheceu a Alessandra? Que idade foi isso? Foi na época que eu ainda trabalhava no quartel ainda. Tu ainda estava no quartel? Estava no quartel. Me lembro que eu estava já nos últimos meses, já estava finalizando o meu tempo, né? Sim. Eu me lembro que meu tempo estava finalizando em final de julho, e eu conheci ela mais ou menos um mês antes, um mês e meio, mais ou menos antes de ir embora, eu conheci ela. Sim. E aí Aí namoro, noivado, quanto tempo de namoro, noivado, até chegar ao casamento? Esse período, assim, a gente teve um tempo de namoro até relativamente curto, né? Sim. Em torno de 3 meses, né? Aí teve algumas questões familiares, né? Sim. Que daí a gente acabou, como se diz, né? Acabamos indo ficar morando junto, né? E aí, mas só que é o seguinte, a gente já tinha uma mentalidade assim de tipo assim, ó, pensando no futuro. Sim. Então, por exemplo, a gente tinha aquela mentalidade. Se a gente der certo, por que não se casar? É verdade. Então, depois de 2 anos que a gente estava junto, a gente acabou concretizando aquele plano que a gente tinha feito no início, né? Sim. Aí nos casamos, né? Fomos seguindo. Na época, eu saí, que nem eu falei ali, logo que eu comecei a iniciar um namoro com ela, eu saí também dessa vida do quartel, né? Aí, alguns meses depois... 18, 19, 20? Não, fiquei 4 anos, 23. 23 anos já. 23, como eu fiquei 4 anos, né? 19 aos 23 eu fiquei lá, né? E aí, como eu já tinha feito curso na área de vigilância, antes de sair, né? Sim. Aí eu já comecei a procurar emprego nessa área, né? Então, logo que a gente começou a morar junto, ao mesmo tempo eu também me empreguei nessa área. Aí tu foi para trabalhar na vigilância. Na vigilância, até porque é uma área assim que eles dão prioridade para pessoas que têm experiência militar, né? Até não só pela questão de disciplina, que é forte, mas como a questão de mexer com armamento também, então eles dão muito valor nessa parte, né? E aí eu trabalhei mais ou menos 1 ano e meio.
1 ano e meio nessa área. Aí me veio assim na mente que aquela área não era bem o que eu queria, sabe? Aí eu disse, não, eu vou para outra área. Aí eu disse, não, vou investir na área industrial. Até porque cursos, que nem eu falei, eu fiz curso técnico, né? Então, eu acabei entrando em uma empresa, aqui em Gravataí, né? Sim. E também o que ajudou a entrar nessa empresa foi essa questão do meu curso técnico, né? E estou até hoje nessa empresa, né? Quanto tempo tu tá lá já na empresa? Fez 23 anos que eu tô lá. Bah. É tempo, hein? Já é quase sócio, grande. Não? Uso e utensílios, né? Que eles falavam antigamente era, né? MU, né? Móveis e utensílios, né? E aí foi morar com a Alessandra, vocês casaram depois de 2 anos. E aí aonde entrou Jesus aí nessa... Onde converteu? Como que se converteu? O que foi essencial ali para... Aí, seguindo nessa linha, a gente se casou, aí a gente planejou ter um filho, né? Então, mais ou menos 1 ano e meio depois de se casar, mais ou menos, por aí, 2 anos. Aí tivemos também nosso filho, né? Aí, vamos dizer que depois que ele nasceu, uns 3 anos depois, aí eu comecei assim a ser despertado, a buscar a palavra, a buscar Deus, né? Só que eu não tinha, assim, o entendimento daquilo que estava me despertando, né? Eu sentia, assim, um desejo de buscar Deus, mas não entendia o tipo de desejo, até porque quando eu era mais novo, frequentava um pouco da igreja católica, assim, né? Mas me despertava uma coisa, assim, que eu digo, é algo diferente. E aí eu comecei a ouvir a palavra através de alguns programas na TV, né? Que até hoje ainda tem programa na TV que fala da palavra, né? E nessa mesma época eu me lembro também que quando eu saía da empresa, era uma época que eu estava sem carro, eu me lembro que eu comecei a receber carona de um vizinho próximo lá da rua. Lá. Sim. E aí ele me conheceu lá pela rua, ele começou a me oferecer carona, né? E aí através a gente foi se conhecendo, conversando. Sim. E aí ele me falou que ele congregava numa igreja evangélica, tudo, né? E nesse meio tempo foi me despertando a curiosidade em conversar com ele, perguntar a respeito das coisas de Deus, né? E aí, aos poucos, assim, ele foi conversando comigo, me explicando, né? Estratégia, né? Eu já te deu carona, já. Mas é isso aí, é por aí, né? Aquela coisa assim que a gente vai nos transformando por dentro, que a gente não percebe, só que a gente sente, sim, que a gente quer se interessar mais com aquilo. Sim. Né? Então eu fui me interessando em questionar mais ele, curiosidade, sabe? Ficar curioso e ir numa igreja. Então eu me lembro que depois de alguns meses, né? Aí eu conversando com a minha esposa, né? Eu disse, tô a fim de conhecer, assim, alguma igreja, né? E na mesma época também ela estava sendo tocada para também congregar, sabe? Eu disse, não, então vamos conhecer, então. Claro. E aí... O Henrique já tinha nascido. Sim, ele já estava com uns 3 anos de idade, 3 anos e meio, por aí. Sim. Aí nós resolvemos ir visitar uma igreja próxima da nossa casa, né? Sim. E aí a gente já, de cara ali, a gente já se sentiu bem, gostou, e ali iniciou a nossa caminhada ali na vida cristã, né? Pouco tempo ali, em seguida que eu estava na igreja, já tomei a posição de me batizar, né? Você levou quanto tempo? Para me batizar? Mais ou menos. Acho que uns 4 meses, 5 meses no máximo. Quando Deus chama. Foi bem rápido, assim, sabe?
E a Alessandra já tinha sido batizada? Sim, ela já tinha se convertido. Já tinha uma caminhada. Antes da gente se mudar, ela já frequentava, assim, né? A igreja evangélica já há anos antes. Ela frequentou uns anos, questão de um ano. Nesse meio tempo ela se batizou e depois ela ficou sem ir na igreja. Sim. Né? E aí, nesse tempo que eu resolvi querer conhecer, ela também estava despertada a conhecer, né? Também. E aí nós, dessa época, nós seguimos junto, né, nessa caminhada, né? E essa caminhada, ela tem um lado bom, né? Tem todo lado bom, mas tem uns percalços aí. Teve muito percalço na tua caminhada no Evangelho? Ou foi tranquilo? Ah, não, tem os percalços. Quem não tem? Né? Tem os percalços, né? Quando a gente está vivendo o percalço, a gente muitas vezes não entende, né? A gente, por questões assim de amadurecimento, sim, que é um processo, né? O amadurecimento nunca tu vai chegar ou na igreja, ou no ambiente de trabalho, ou qualquer lugar onde tu esteja aprendendo uma coisa nova com pessoas, tudo vai ser num determinado tempo para tu amadurecer, né? Então eu acredito assim que alguns desses percalços, né? Às vezes a gente quer acelerar alguns processos e aí acaba tendo sim alguma divergência de ideia, divergência de opinião, né? E que no momento a gente acaba achando que a gente está certo e que às vezes outras pessoas estão erradas, entendeu? Então eu passei por esse processo, né? Mas, graças a Deus, eu vim a entender tempos depois que muitas dessas questões diz respeito a mim, entendeu? Claro. Que eu que me precipitei, que deveria daqui a pouco ter ouvido mais, escutado mais, sabe? Pedir um conselho, uma opinião, né? Porque às vezes, e claro, às vezes a gente acaba tendo também nesses percalços situações, às vezes, pessoas que a gente acha que está querendo nos ajudar, muitas vezes não estão ajudando de uma forma errada. Então acaba não sendo uma ajuda. E outros que a gente acha que não pode ajudar são aqueles que querem nos corrigir para ajudar, entendeu? É verdade. Então eu me lembro assim de ter alguns percalços, né? A gente teve nesse primeiro ministério que eu me batizei lá, a gente teve uns 3 anos e meio nesse ministério, né? Sim. Mas também tem muito aprendizado, né? Claro, que nem o senhor falou, assim, percalços tem, mas teve muito aprendizado, né? E aí saiu desse primeiro ministério que foi, dessa igreja que estava, e foi para outro, até chegar aqui com a gente? Ou quantos depois até chegar aqui? Eu fui para um outro ministério e teve um outro antes de vir para cá. Antes de vir. E aí, agora aqui nesse ministério, a gente já está quase 10 anos. Né? Ainda bem, né? Também com o pastor que tem, né, cara? Mas E as pessoas, elas acham assim, bom, agora eu vou entrar na igreja, agora a vida vai mudar, vai ser tudo flor, vai ser tudo uma maravilha. E não é assim, né? É justamente por isso, a gente só vai entender esse processo quando pegar a experiência, quando a caminhada, né? Tu vai caminhar e tu vai ver que tem os percalços. E nesse período, por exemplo, tu ficou lá 3 anos e meio no primeiro ministério. Depois no outro, tu ficou quanto tempo? Deu mais ou menos uns 2 anos e meio, mais ou menos. E aí tu vê que também teve os seus percalços. Qualquer lugar, né? Sim. Então a gente vai vendo que as pessoas acham, bom, agora eu vou para a igreja e tudo vai ser resolvido. E vai. Só que não é no tempo da gente, né? É no tempo de Deus vai amadurecendo, vai trabalhando, vai nos moldando, né? A forma que Ele quer, né? E muitas vezes a gente vai do nosso jeito, como a gente quer, né? E aí, Marcelo, aí tu passou por esses 2 ministérios até chegar aqui, né? Isso. Até chegar aqui. Aí aqui você começou a te envolver mais
a estar mais junto, né? Fazer as coisas, né? E graças a Deus por isso, né? E hoje tu tá aí como diácono, um cara que tem o respeito da igreja, a liderança da igreja, né? Faz parte da liderança, tem o respeito, tem e eu vejo isso, e eu te falo isso porque como pastor da igreja, eu sinto e eu vejo isso, né? A liderança que você tem, o respeito que você conquistou com o pessoal de dentro da igreja, né? Então isso faz toda a diferença na tua vida, né? E aí você chegou aqui, como foi a tua chegada, o teu caminhar aí nesses 10 anos? Eu me lembro que quando a gente chegou aqui, a gente... Antes de chegar, você já vinha visitando, né? Isso, você andou vindo uns eventos. Então eu me lembro, assim, que eu já frequentava alguns eventos aqui na igreja, né? Sim. Então aqui a gente já conhecia, no caso, o senhor, sua família, alguns dos irmãos a gente já conhecia, né? Se eu não me engano, a gente começou a se conhecer já quase 2 anos antes, né? Se eu não me engano, por aí. Né? E aí, quando a gente saiu do ministério anterior a vir para cá, eu e minha esposa conversando, né? A gente, vamos voltar lá, vamos frequentar lá um pouco, vamos visitar, né? A gente estava buscando já a direção de Deus, já, né? E aí começamos a vir alguns cultos aqui, e aí tu sente no coração ali, sabe? Eu sentia no meu coração, mas daí eu queria ter a confirmação se a minha esposa também sentia no coração, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ou o homem ou a mulher, eu gostei do tal lugar, a outra pessoa tem que estar junto comigo, independente se o outro gosta ou não. Mas muitas vezes eu acredito que quando Deus dá a direção, ele dá a direção nos dois, né? Pro casal, exatamente, né? Então eu senti no meu coração que era um lugar que eu me sentia bem, né? Sim. Como que nem o senhor falou, já conhecia alguns irmãos, sua pessoa, já mais ou menos tinha ideia de como é que as coisas andavam aqui na igreja, né? Aí quando Deus confirmou no coração da minha esposa, eu digo, não, então é isso aí mesmo, é lá, vamos conversar com o pastor, né? Aí eu me lembro que a gente chegou aqui, na época o senhor conversou, explicou mais um pouco de como é que funcionavam as coisas aqui, né? E a gente viu que aquilo que o senhor conversou era o que a gente acreditava também, que era o certo de se fazer, né? Então a gente não estava procurando algo, tem que ser do nosso jeito, não. Né? E aí eu me lembro, assim, que como a gente já tinha algumas experiências anteriores, claro, a gente já chega também com quem, às vezes, o senhor comenta muito, com um pouquinho de casca, né? Então a gente já chegou ali com alguma bagagem, coisa, né? Mas a gente também chegou aberto a aprender mais. Essa é a diferença, entendeu? O ruim é quando a gente acha que vai chegar num lugar e que os outros têm que aprender com a gente. Quer dizer, a pessoa pensa que, porque eu tenho tanto tempo por isso ou por aquilo, eu não preciso aprender determinadas coisas, não preciso ser direcionado. E não é bem assim. Então, eu vejo que eu tomei uma posição assim já de muitos anos, que ao mesmo tempo que a gente cresce, junto disso a gente também tem que estar ao mesmo tempo aberto para estar crescendo mais, sempre procurar o que Deus pode trazer para mim crescer mais, para mim melhorar como homem, o que eu posso melhorar como esposo, como pai, como irmão, entendeu? Então, quando a gente tem essa mentalidade aberta, a gente já vê que as coisas andam numa caminhada melhor já, né? Porque o maior problema das pessoas quando chegam e vêm de outro ministério a gente aprende com quem chega, né? Porque a pessoa traz, e vocês trouxeram isso, né? Já tinha uma caminhada já. E a gente aprende, mas a pessoa que está chegando, ela tem que estar aberta a aprender também. Sim. Porque muitas vezes é aquilo que a gente conversou. As pessoas, elas chegam, eu já tenho essa caminhada, lá eu aprendi assim, lá eu era assim, então aqui vai ter que ser dessa forma. E o que a gente notava notou quando vocês chegaram, era exatamente isso, era a abertura
de vocês terem essa abertura de querer aprender, de querer inserir no contexto da igreja, naquilo que a igreja tinha visão, naquilo que era a igreja, né? E hoje, o maior problema hoje é as pessoas vêm para a igreja, mas elas querem que seja conforme elas acham que é. Então, por isso que muitas vezes não se dura tanto tempo assim. Hoje aqui, você vê aqui na igreja, a gente tem bastante gente, muitas pessoas com bastante caminhada junto, né? Uma caminhada não é 7 anos, é 8 anos, é 10 anos, é 12 anos, é Deus do início. Então há uma estrutura, né? Há uma base. Então isso é importante, né? E a maioria das pessoas não está aberta, né? E aí você chegou aqui, a gente fala hoje como pastor teu, né? E aí a gente vê que vocês tinham isso, né? Essa bagagem. Eu me lembro que a Alessandra falou, não quero fazer nada, eu quero ficar no banco, eu quero ficar sossegado, e a gente respeitou isso, mas chegou um momento que Deus chama, né? Hoje você é diácono aqui na igreja, Alessandra diaconisa, líder do louvor ali, ministro do louvor com a gente. Então é todo um processo, é todo um trabalho, né? E quando você chegou aqui, você tinha alguma intenção de ministério? Você achava que tinha esse chamado para ministerial, de algum chamado na tua vida? Eu tinha aquela coisa já de muitos anos, até meio do início, assim, sabe? Que uma coisa assim, uma situação que desde o início me chamava a atenção, sabe? Sim. Aquilo ali me instigava, era sempre assim a questão da palavra, sabe? Não que eu não valorizasse outras situações do culto, claro que não. Né? Gosto do louvor, da questão da oração, tudo, mas eu notava assim que eu tinha uma conexão, como se diz ali, com a questão da palavra, sabe? Eu ficava curioso, assim, sabe? Situações, às vezes, que eu ouvia um pregador e daqui a pouco eu não entendia alguma coisa naquela explanação, eu ficava buscando em casa aquela passagem para entender, sabe? Sim. Então eu sempre tinha no meu coração essa questão assim, relacionada à palavra, né? E aqui foi um lugar que eu acabei podendo desenvolver mais nessa parte, né? Claro, depende também através da sua visão também, de dar oportunidade para quem é do ministério, entendeu? Então, em outros lugares ali, não vem ao caso dizer se é certo ou errado, entendeu? Sim. E nem eu falei, um pouco eu estava errado, daqui a pouco outras pessoas, outros líderes têm alguma visão diferente, né? Então não é nenhuma questão de certo ou errado. Sim. Mas nessa parte, assim, eu vim a como se diz, crescer mais nessa área aqui, né? Onde desenvolveu melhor. E realmente, onde tu começa a desenvolver a palavra, tu estuda mais ela. É verdade. Porque é assim, né? Comigo foi assim, né? Contigo não é diferente, porque quanto mais, a própria palavra diz, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Então, se eu quero que o meu ministério desenvolva, eu preciso buscar mais. Em toda a área da nossa vida, se tu quiser crescer na tua empresa, o que tu tem que fazer? Tem que te dedicar mais, tem que buscar mais, tem que ter conhecimento mais, tem que... E na obra de Deus não é diferente. Quanto mais tu quer crescer, mais tu tem que buscar, mais tu é cobrado. Então as coisas vão acontecendo. E uma das coisas que eu como pastor e líder da igreja e anjo da igreja, eu falo isso não só porque nós estamos aqui, mas eu falo para todos e para fora, para o pessoal que está fora, que se a gente não precisa trazer gente de fora para pegar, porque a gente tem uma base boa aqui na igreja e não fica devendo nada. Isso eu falava lá para o pastor Evandro lá atrás, entendeu? Eu falava para ele que nós tínhamos uma base boa de pessoas que dá conta do recado tranquilamente, entendeu? Que podia se fazer tranquilamente. Então esse é uma das visões que eu tenho,
dar oportunidade às pessoas a crescerem. Deu oportunidades para crescerem, para avançar, e justamente isso, com esse propósito, as pessoas crescem. E já que o senhor tocou nesse ponto, eu entendo, assim, por questão de liderança, que nem o senhor falou, né, que a gente tem visão de liderança, que é aquela pessoa que sabe desenvolver bem, que fala bem, que prega bem, mas eu entendo, assim, que o conceito de um bom líder é aquele que consegue alavancar outras pessoas a ser líder. Sim. Entendeu? Então, eu, por exemplo, consegui ver isso, por exemplo, na minha vida. Sim. Entendeu? Daqui a pouco a gente olha, o Marcelo pode ter potencial, mas não é só assim. Tem que ter uma pessoa para te alavancar. É verdade. Tem que ter uma pessoa, daqui a pouco ali, tu sair um pouquinho do caminho, ela te dá uma correção. É verdade. Então, entendeu? Sim. Por quê? Porque no momento que tu tá aberto a ser corrigido, é aí que tu vai se formando. Como a gente diz, uma pessoa que possa ter uma liderança, né? E a liderança, né, Marcelo? E a liderança, não sei se... Muitas vezes não é a liderança, o chamado. Tu tem o chamado pastoral para a palavra. Mas você já passou por tudo aqui na igreja. A Alessandra já passou por todas as áreas aqui na igreja. Então, o meu chamado não é só para o microfone. Sim. Tu entendeu? Não é só isso, né? É todo o envolvimento com a igreja. Tu tem que... a pessoa, eu entendo assim, que a pessoa para ser líder, e eu vejo que vocês têm esse potencial, e vocês se chegar hoje e colocar uma igreja para vocês cuidar, vai dar tudo certo. Porque vocês vão saber como funciona. Vai saber a engrenagem. Porque não adianta só a pessoa saber pegar o microfone, mas a igreja não é só o microfone. Às vezes as pessoas têm a visão do que aparece. Mas tem muita coisa, né? Muita Exatamente. Coisa por trás. Você precisa cuidar da igreja, você precisa uma manutenção da igreja, você precisa ter um entendimento, você precisa amar aquilo que você está fazendo, não só o microfone, mas saber que por trás disso que nós estamos fazendo, tem muita coisa. Aí, uma coisa assim, pelo menos algumas situações que eu passei, eu me lembro de várias situações de tu conversar com uma única pessoa, dar um conselho para uma única pessoa. Exatamente. Então, às vezes, a gente pode estar falando, sei lá, para 50, 100, 200 pessoas, mas daqui a pouco, uma única pessoa que Deus botou para ti, daqui a pouco tu vai dar uma palavra, um conselho, que pode mudar a vida daquela pessoa. É verdade. E tudo isso é ministério. Porque não é só o microfone, não é só o ministério do microfone. Mas tem todas as outras coisas. Onde as pessoas vão chegar para ti, tu tem uma palavra, aquilo que tu acabou de falar. Saber aconselhar, saber dar uma palavra, as pessoas olhar, se aconselhar com jeito, sem ferir ninguém, mas que aquela pessoa possa te entender de, cara, é verdade, o que o Marcelo falou é verdade, é real, é porque eu estou errado, daqui a pouco eu estou errado, daqui a pouco outra pessoa, mas eu consigo entender com aquilo que tu falou. E aí e isso é ministério. E vem de encontro daquilo que o senhor falou agora há pouco, da questão da base. Tu tem que ter base, então, não adianta. A questão da base, eu vejo assim, que é uma junção. A pessoa tem que estar buscando essa base. Sim. E como é que ela vai buscar? Através da oração, sim, através da palavra, né? E, ao mesmo tempo, aquela igreja funciona baseada na palavra. Sim. A sua liderança leva aquele ministério baseado na palavra. Não é verdade? Então, eu vejo isso, sabe? Que Deus já falou. Então, é muito importante essa questão de base. Saber tudo, né? Porque quando vier a oportunidade,
a gente sabe que quando alguém falar alguma coisa, não vai estar falando algo da boca para fora, que nem a gente diz, né? E quando tu tem uma base e tu tem um lugar que trabalha com essa base, tu vai estar falando a respeito da palavra. Sim. E é a palavra que muitas vezes vai sair da boca, pode ser da minha boca, do senhor, de outra pessoa, né? Que aquela palavra vai entrar na vida de uma pessoa, vai mudar, vai trazer transformação, cura, né? E a área que Deus quiser usar, né? Para cada caso. Né? E esse é que eu vejo, né? E por isso que eu digo que a base, né? Essa é a base das pessoas saber como funciona uma igreja. As pessoas terem uma estrutura para aconselhar, porque muitas vezes eu posso falar, eu, pastor, posso falar para uma pessoa, mas daqui a pouco tu vai falar para aquela pessoa e ela vai entender melhor do que eu falei. Porque é base, aí tu vai saber falar, tu vai saber conversar, tu vai saber dialogar, e muitas vezes é isso, e não só isso, mas cuidar do banheiro, cuidar da igreja, cuidar dos instrumentos, cuidar do... Isso tudo isso está atrás do microfone que as pessoas não veem. Porque daqui a pouco você pode ter uma oratória linda, mas não tem uma base de manter a igreja, de ter uma estrutura. Então, esse é que eu vejo que a gente, né, e falando daquilo que a gente sabe, que nós temos essa base. Vocês têm, então, hoje a gente fica assim, é como eu falava lá, que nem eu falei para o pastor Evandro, eu falava para eles que a gente tem uma base, a igreja tem uma base. Não precisa vir gente de fora porque a gente tem aqui, tem alguém que quando você sobe no altar para pregar, as pessoas sabem o que vai sair, coisas proveitosas vão sair. Entendeu? Sim. Então, essa é a diferença. E nisso a gente precisa ter esse conhecimento, essa formação. E isso que me chama a atenção é porque a gente vai ver essas coisas, a gente vai ver assim, pô, cara, eu aprendi assim. Eu aprendi começando a lavar o banheiro. E limpando o banheiro, eu via as pessoas pregando, eu digo, bom, um dia eu posso chegar também a pregar. Um dia pode ser eu. Mas eu cuidava banheiro, eu cuidava a recepção, eu cuidava a igreja, eu limpava, eu ajeitava, eu fazia, até chegar ao ponto de pregar. E quando eu cheguei para pregar, e provavelmente seja o teu caso também, a gente já tinha uma estrutura, já tinha uma base para dizer, não, eu sei como fazer. E uma das coisas que eu sempre falo para vocês é, se eu quero fazer alguma coisa, se eu quero que tu faça, eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que ir lá e fazer primeiro, eu tenho que se incentivar aquilo que tu falou, de alavancar para que você possa fazer também. Eu posso fazer 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, e tu pode estar junto. Só que o momento que eu não tiver, você vai fazer também, você vai continuar fazendo, porque você aprendeu. Exatamente. Teve alguém que te alavancou, teve alguém que te né? Isso é a diferença, né? Essas coisas aí que a gente vai aprendendo, né? Vivência, né? Vivendo, a experiência. Vai tendo essa vivência, essa experiência, né? Que nem o senhor falou de conviver com outros departamentos da igreja, né? Então, quando a gente participa desses outros departamentos da igreja, a gente vai criando entendimento, como é que funciona, vai ganhando experiência, vai vendo que nem o senhor falou, que tudo é importante. Né? Que às vezes a gente só enxerga aquilo que aparece mais. E o que menos aparece, às vezes, é tão importante, às vezes, ou mais, do que aquilo que aparece. Aquilo que aparece, é verdade. Porque eu penso assim, ó. Ninguém vai gostar, por exemplo, de ir numa igreja, chegou numa igreja pela, sei lá, primeira vez, a igreja é suja, o banheiro é sujo. Acredito que o senhor não gostaria, eu não gostaria, com certeza. Ninguém gostaria, entendeu? E essas coisas são muito importantes, porque já mostra a identidade das pessoas que estão na igreja. Sim. Pô, eu cheguei aqui, às vezes, uma própria questão de receber bem a pessoa, né?
com educação, com carinho, isso já mostra o quê? Que quem quer fazer o trabalho de Deus vai dar valor já entre aspas, nas pequenas coisas. Então tu vai ficar alegre em receber uma pessoa, tu vai ficar alegre em deixar aquele ambiente limpo, né? Porque é assim, eu acredito que Deus trabalha de várias formas. Né? Então não é um único jeito com uma pessoa. Não é. Então, às vezes, Deus vai trabalhar na vida de uma pessoa, pode trabalhar através de uma palavra, de uma pregação, pode impactar uma pessoa num louvor, como pode impactar uma pessoa, às vezes, num abraço. Né? É verdade. Numa recepção calorosa, sabe? Num testemunho. Eu vejo muito isso aí, que essa questão do ministério, às vezes ela é muito maior do que às vezes a gente pensa, que é uma situação ou outra, né? Hoje a gente vê isso, né? E graças a Deus, hoje vocês estão aí, a Alessandra está no louvor, ministrando, e já faz tempo também, né? Você tem a liderança, você prega, você está na recepção, e é isso que chama a atenção, entendeu? Não é diferente tu estar lá em cima pregando ou estar na recepção, ou estar fazendo qualquer outra coisa na igreja, como você já arrumou a luz, você já mexe na elétrica, você já faz um monte de coisa e não diminui nada, e pelo contrário, ainda te acrescenta naquilo que você faz, que é pregar a palavra. Entendeu? Assim, eu falando por mim, assim, eu fico feliz quando eu faço algo na igreja, porque eu entendo assim, que a gente está fazendo algo para melhorar a casa de Deus, está fazendo algo para que aquele lugar seja melhor. E qual é o objetivo? Para que pessoas venham naquele lugar e se sintam bem. E hoje, assim, hoje, como que você se sente, né? Hoje, como tu te sente hoje, convertido, com essa liderança, com o teu chamado? Como que você se sente hoje? Muito mais maduro, né? Porque de lá de trás, né? Quando você começou. Mas hoje, o teu sentimento hoje sobre a igreja, sobre o teu chamado, porque nem tudo é rosa, nem tudo é uma maravilha. A gente sabe que tem os percalços, tem as lutas, tem as dificuldades. Mas hoje, como tu te sente hoje na igreja, no ministério, no evangelho? O senhor falou assim, realmente, a gente se sente, no meu caso, eu me sinto mais maduro. Verdade. Mas esse mais maduro, ele, ao mesmo tempo, ele te traz, assim, uma questão de uma cobrança, por exemplo, uma cobrança minha, né, que a gente chama uma cobrança interna, de mais responsabilidade ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, com o passar dos anos, tu vai agregando experiência em ministérios, mas ao mesmo tempo a gente entende, ao mesmo tempo, se eu estou ganhando a confiança de Deus para fazer determinadas situações, que você falou, ficar na recepção, fazer algo em prol do prédio da igreja, ou levar a palavra, e, ao mesmo tempo, eu penso, antigamente eu pensava que a questão do temor não vou ter tanto, mas não. Na verdade, eu tenho mais temor agora, hoje, né? Hoje, dá para dizer assim, tem situações que eu sinto frio na barriga, entendeu? Não é questão de medo, mas é uma questão de temor mesmo. É isso aí. Essa é a diferença do temor pro medo. O temor é o quê? É um respeito maior. Vou levar uma palavra, então eu tenho temor de chegar naquele altar, porque é o altar de Deus, então é um respeito maior. Então precisa de algo de qualidade, entendeu? Não é, eu vou chegar ali, vou abrir uma palavra e vou vir o que sente no coração. Não. Então, é um temor assim, de buscar, de oração, jejum, estudar. Né? E ao mesmo tempo também na recepção. Vou estar na recepção, por exemplo. Eu tenho que saber que eu tenho um compromisso ali, que eu tenho que receber bem a pessoa,
Mas não por uma coisa assim, vou receber bem porque, faz parte da cartilha. Não, porque tu tá ali fazendo um trabalho na casa de Deus. Então é algo muito maior, entendeu? Então eu tenho que estar ali ciente, não, eu vou receber bem, porque esse lugar eu quero que esse lugar cresça, eu quero que pessoas venham para cá. Sim. Então ali vai ser o momento de o quê? De eu estar preparado, assim, para receber alguém, sabe? De estar feliz em fazendo aquelas tarefas ali que tem, entendeu? Tem que vigiar aqui, tem que vigiar ali, entendeu? Que é que nem você falou, que é tão importante como outras tarefas, né? E a alegria de subir no altar, pregar a palavra, temor, né? Temor, isso muito. Também é na recepção, isso é em qualquer coisa. Exatamente. Que você vai fazer. Esse é o amadurecimento, né, que faz a diferença de lá atrás. Porque muitas pessoas pensam, mas é só a recepção. É só uma limpeza na igreja, é só um cuidado da igreja. Não, não é. Tudo isso faz com que a gente, cada vez que a gente vai fazer, a gente precisa fazer com temor, né, e dedicação. Temor e dedicação. Sim. Poxa, eu estou na recepção, cara, eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer o meu melhor ali. Se eu estou na escala de limpeza, eu vou fazer o meu melhor. Se eu estou de cuidar os carros na rua, eu tenho que fazer o meu melhor. Exatamente. Porque esse é a diferença, né? E tu sentiu isso já desses anos para cá, tu sentiu isso? Sim, aí que acontece, conforme tu vai amadurecendo, ao mesmo tempo que eu pensei que podia diminuir meu temor, foi o contrário. Sim. Entendeu? Então, e ao mesmo tempo assim que tu vai amadurecendo, crescendo, tu vai buscando a palavra de Deus, parece que tu ao mesmo tempo, mas eu tenho que, nessa parte eu tenho que buscar, esse determinada passagem eu ainda não tenho entendimento, vou ter que buscar. Então, for ver como as coisas de Deus é assim, não é uma coisa assim que de qualquer jeito. Não é uma receita de bolo. Não, faz assim e vai dar que vai ser assim, Deus. Segue esse caminho aqui, essa cartilha. Não é assim. Não é. Porque ao mesmo tempo que tu tá crescendo, ao mesmo tempo tu te sente que precisa crescer mais, que precisa buscar mais. Porque no momento que tu achar que tu sabe as coisas, que tu não precisa de ajuda, aí é porque tem coisa errada, entendeu? Tem coisa errada. Aí é aquilo que a gente fala, a gente tem que estar sempre vigiando no quê? Que o inimigo não venha deixar acender o orgulho dentro do nosso coração, da nossa mente, né? E aí você sabe demais, aí você já tá sabendo porque quando tu achar que tá sempre certo em tudo, aí tem que piscar uma luzinha ali, peraí, será que eu não tô fazendo mais a vontade do inimigo do que a vontade de Deus? É verdade. Então, é isso que eu vejo assim, que eu me enxergo hoje, entendeu? Ao mesmo tempo, tem uma bagagem, que bom, a gente vai aprendendo, né? Claro. Mas ao mesmo tempo tu tem que entender que tu tem que continuar aprendendo. Sim. É como a gente diz, pelejando. Claro. Não pode pensar assim. Tu nunca sabe tudo, né? Agora eu cheguei, agora eu vou só deslizar. Não. Tem muita coisa para a gente aprender no dia a dia, né? A palavra de Deus, ela acrescenta. Você prega a palavra, você sabe. Você prega uma palavra hoje de uma forma. Se você for abrir ela daqui a 2, 3 dias, ou daqui 2 meses, 3 meses, você já vai ter outra visão daquela palavra. Você não consegue pregar ela da mesma forma que você pregou 2, 3 meses atrás, ou 2, 3 dias atrás. Porque a palavra ela vai se renovando, assim é a nossa vida, assim é o nosso ministério, ela vai se renovando. Eu posso pregar 10 vezes a mesma palavra, mas todas as vezes que eu pregar, Deus sempre vai acrescentar alguma coisa. E essa situação aí que o senhor falou, ela se retratava muito nas células aqui da igreja. Sim. Que o assunto da célula era a palavra do culto anterior. E eu me lembro, assim, muitas situações que a gente puxava a palavra do culto anterior e começava a entrar um debate de situações que nem foi pregada, mas está dentro do contexto daquela palavra. Porque ela vai renovando. Vai renovando, exatamente. Isso é
é que as pessoas precisam saber, né? Precisam entender disso, né? Precisam compreender essas coisas, assim. E a gente vai vendo isso, né? O quanto que a gente vai crescendo, a gente vai tem muita palavra simples que a gente olha assim na palavra, pá, isso aqui eu já ouvi falar muito, mas daqui a pouco Deus acrescenta algo novo daquela palavra. Deus vai trazer sempre coisa nova, e assim é no nosso chamado, assim na minha vida, na tua vida, naqueles que buscam e que querem crescer e que querem buscar alguma coisa nova nas suas vidas. Porque tu pode ficar como água parada. Aí eu fui até aqui eu vou ficar e tá bom. Exatamente. Eu posso ficar aqui. E é essa acomodação que com o tempo eu já experiência assim de ver muitas pessoas se esfriar justamente por isso, por uma questão de acomodação, né? O que eu sei tá bom, eu tô aqui, tô ouvindo. É isso aí. Mas muita gente está tão acomodado que a gente está ouvindo com os ouvidos naturais. Mas daqui a pouco o ouvido que é para ouvir espiritualmente, sim, muita gente não está ouvindo. Porque as pessoas hoje, né, e aí tu entrou nessa parte, as pessoas dizem, não, mas Deus está em todo lugar. Aí eu posso buscar Deus aqui na minha casa, eu posso... Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando voltar, ele vem buscar a sua igreja. E o que é a igreja? A igreja somos nós, eu e tu. É o corpo. É o corpo. Eu não posso ficar longe da igreja, porque eu sou um membro. Tu não pode tirar o teu braço e deixar em casa e vir para cá hoje pro podcast. Isso aí que o senhor falou. Eu vejo assim que tem um entendimento errado por algumas pessoas que eu já conversei com pessoas e elas comentaram, não, mas a igreja está dentro de mim. Mas o que a palavra diz, que a igreja é o corpo. Sim, Então, se a igreja é nós, é pessoas. Sim. Então, não existe igreja de uma pessoa só. A igreja é um corpo, entendeu? E que nem o senhor falou, quando Jesus voltar, ele vai vir buscar a sua igreja. Sim, não vai vir buscar o Marcelo, não vai vir buscar o pastor Edinho, ele vai vir buscar a sua igreja. Qual que é a igreja? A igreja que... A salvação, sim. Eu posso ter um entendimento individual. Sim. Mas a busca de Cristo, quando ele voltar, ele vai buscar a igreja. Que a igreja é o quê? As pessoas que estão naquele corpo. Que estão no corpo. Porque não tem... Tu não vai deixar o teu braço em casa para vir para cá, você não vai deixar a tua perna em casa para vir para o culto. Não, é membro, é um membro do teu corpo, que faz parte. Não fica isolado. Você não vê ninguém aí caminhando sem cabeça. Né? Não vê? É verdade. Porque faz parte. Então não existe essa de, eu busco em casa. Não existe. Esse é o maior engano, e que as pessoas entram, né? Mas daí entra também naquilo que a gente acabou de falar, da acomodação. No comodismo. Entendeu? Às vezes a pessoa está numa situação ou outra, não pode ir, tranquilo. Muitos de nós, às vezes, temos contratempos, né? Não pode ir. Mas o problema é quando vira uma acomodação. Fiquei hoje, fiquei amanhã, fiquei depois, e daqui a pouco, não, posso buscar da minha casa, posso só assistir numa TV ou num telefone, que hoje é bem comum, né? Mas, na verdade, não é. Se a gente ficar só nesse ponto, a gente vai ficar o quê? Acomodado. E hoje é o que mais a gente vê, né? As pessoas vendo, assim, dificilmente vão buscar alguma coisa ou querem ir para a igreja por causa desse comodismo, né? Eu vou ficar aqui mesmo, eu vou ficar... e a gente vê o exemplo disso, né? As pessoas... Tem muita igreja hoje que tá vazia, porque tem muita gente que não quer vir para a igreja, mas quer assistir em casa, quer ver de casa, entendeu? Não quer sair do comodismo. Mas eu sei que mesmo ela estando lá, uma hora o Senhor Jesus vai convencer eles que eles precisam estar no corpo, que a hora que ele vir buscar, ele não vai lá buscar tu na tua casa. Sim, por isso que é tão importante. Ele vai estar na igreja, ele vai vir buscar o corpo, ele vai vir buscar a sua igreja. Os canais hoje em dia que a gente tem de comunicação, o próprio exemplo aqui
do podcast, dos cultos que são transmitidos. Sim. Isso é positivo, é bom. Claro, porque a palavra é esparramada. Mas hoje eu vejo, através da palavra, eu sei que vai chegar um momento que a pessoa vai ser tocada lá para vir para a igreja. Ou para cá, para a nossa, ou para alguma outra que esteja perto da casa dela. Que isso nós não vamos ficar nem sabendo. Muitas vezes não vamos ficar nem sabendo. É o que eu falo, daqui a pouco eu não vou nem ficar sabendo. Eu vou ficar sabendo lá quando chegar na eternidade. Daqui a pouco vai chegar na hora e vai dizer, lembra de um vídeo que eu passei aqui na igreja, que num discipulado, que eu passei na igreja, que os caras, mas eu era isso, eu era aquilo, e Deus falava para eles, não, mas eu não te chamei para isso. Eu te chamei para isso e para isso. Então eu vejo exatamente sim. Vai chegar um momento que, cara, o teu papel era esse, de levar a palavra, de anunciar a palavra, e através dessa ferramenta, você alcançou fulano, beltrano, ciclano, sabe? Sim. E aí, o objetivo é alcançado. E se em outras áreas a gente é obrigado a buscar para crescer e se desenvolver, que nem o senhor falou no início ali, numa área profissional, a pessoa vai ter que buscar ali, se qualificar, se desenvolver, senão ela não vai crescer naquele lugar. Né? Num curso, a pessoa vai ter que se interessar, vai ter que estudar. E com as coisas de Deus é a mesma coisa. Para tu poder crescer nas coisas de Deus, poder entender, poder falar, poder ajudar, tu também vai ter que buscar, tu não vai poder ficar estagnado num lugar ou em casa. Então tu vai ter que buscar a igreja, tu vai ter que buscar pessoas para te ajudar. Né? Houve uma mudança na tua vida. Então, a gente está chegando no final aí. Quero deixar que tu dê uma palavra para quem está nos vendo, né, nesse momento, está nos assistindo aí. Deixar uma palavra para essas pessoas e agradecer, né, a tua presença aqui, mais uma vez, estamos juntos, né, fazendo mais um projeto da igreja, né, mais um, e deixa uma mensagem aí para esse povo que vai nos assistir, que está nos assistindo aí, em nome de Jesus. A palavra, assim, que eu gostaria de deixar, né, para quem tá assistindo, é que, independente, assim, de dificuldades, lutas, né, que você que esteja assistindo, assim, não desista, né, que muitas vezes situações parecem que não vão mudar na nossa vida, mas quando a gente resolve dar uma oportunidade mesmo, assim, para Cristo entrar, mas dá uma oportunidade, assim, de abrir o coração. Então, é isso que eu quero deixar a mensagem, assim, sabe? Quebra qualquer orgulho, deixa de lado qualquer questão de eu ter razão ou não ter razão, mas sim, desarma a mente, desarma o coração, para que Deus possa entrar, para que Jesus possa fazer uma mudança. Então é assim que eu entendo, sabe? Quando a gente abre o nosso coração, pede assim para Deus nos ajudar, sim, a gente, com certeza, eu creio que quem fizer isso aí vai ter uma experiência e vai poder vivenciar situações que já ouviu pessoas falar ou algum testemunho aqui que a gente já deu. Sim. Então a palavra que eu deixo assim é para que você que está assistindo não desanime e dê uma oportunidade para Deus agir na tua vida. Amém, Marcelo. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Né? Vamos estar juntos, senão acaba aqui, né? Depois tem mais, né? A gente vai ter outros podcasts. Parte 2, parte 3. Aí nós vamos indo, né? Como eu falo para todos, não termina aqui. A gente vai daqui mais um tempo, a gente vai continuar a nossa conversa, né? E o nosso bate-papo, para que as pessoas do outro lado. E por isso que Deus deu a direção de nós fazermos isso, porque isso faz a diferença de quem está nos assistindo. E daqui a pouco alguém está passando pela mesma situação que você passou, e diz, eu não consigo. Mas você conseguiu. Então, se tu conseguiu, a pessoa que está nos vendo lá também pode conseguir. Isso aí que você falou, conseguir. Realmente é importante, porque eu, assim, rápido assim, eu me lembro de situações que deu ver o testemunho em outras pessoas
e eu tirar proveito para aplicar na minha vida. Esse é o objetivo aqui do Pela Fé Cash, é justamente isso, é que as pessoas do outro lado possam, se foi feito com ele, então eu também posso. Eu sei que Deus pode fazer na minha vida. Com certeza. Amém, Marcelo? Amém. Deus abençoe. Amém. Tamo junto aí, amanhã nosso culto, né? Tamo junto. Amém, tamo junto. Vamos ver. Aí não deu volume.